Então vamos lá, meus amigos, mais uma edição do nosso Julgados do TSE Comentado. A gente vai para a edição de número 57, tá? No final a gente tem um julgado muito importante sobre contas eleitorais. Isso vai mudar, né? Vai mudar o repertório das eleições de 2024. Então fica aí até o final, que é um entendimento inclusive inusitado, tá? E para você que não me conhece, eu sou Valber Oliveira, professor de Direito Eleitoral. Toda semana a gente faz comentários aqui da jurisprudência do TSE e destaques também da sessão, além de vídeos de concurso público, tá bom? Então, se não, já não está inscrito no canal, já se inscreve aí, curte, comenta e compartilha, porque isso é importante e ajuda o canal a crescer, tá? Então, continuando aqui na nossa jurisprudência comentada, os julgados do TSE, da edição de número 57, a gente começa aqui com um entendimento que não é tão desconhecido aqui da gente, tá? Que é a desnecessidade de litisconsórcio entre prefeito e vice, né? Vocês sabem que, como regra geral, o prefeito e vice, em razão do princípio da unicidade da chapa, tem que ser chamado no polo passivo da ação. No entanto, especificamente para esse caso aqui, olha só o que diz o TSE, que é a desnecessidade de formação de litisconsórcio entre prefeito e vice em AIGE, quando não houve atribuição de condutas ilícitas ao vice. Isso porque, pessoal, na AIGE é possível, por exemplo, eu impor, né, a sanção de inelegibilidade ao titular da chapa, né? Então eu posso propor a inelegibilidade ao titular da chapa ou ao servidor público que fez a eventual prática que beneficiou juntamente com o titular da chapa, ou até mesmo ao vice. Então, como na AIGE uma das sanções é a inelegibilidade, eu posso chamar só o prefeito ou só o vice no polo passivo. Agora, se for para caçar a chapa inteira, aí obviamente tem que ser aí, o vice tem que ser chamado no polo passivo. Mas como regra geral, eu não preciso formar o litisconsórcio entre prefeito e vice. Certo? Próximo entendimento, conduta vedada e interpretação extensiva, tá? Também é um entendimento bastante comum aqui do TSE, que diz o seguinte, ó, que as condutas vedadas do 73 reclamam um preciso aperfeiçoamento das práticas, não comportando interpretação extensiva. Olha aí a característica do direito eleitoral sancionador, né? Então, parece um pouco lá com o crime da justiça comum. Então, o crime, em razão do princípio da tipicidade, ele tem que estar perfeitamente descrito e a conduta tem que se amoldar àquela especificação ali do determinado crime. A mesma coisa que na conduta vedada, tá? Eu não posso especular uma conduta, a conduta tem que ser aquela perfeitamente descrita. Então, se é proibido fazer publicidade 3 meses antes das eleições, eu vou seguir publicidade institucional 3 meses antes das eleições. Então, a descrição tem que ser uma descrição perfeita, tá? Ainda dentro de conduta vedada, esse recurso ordinário trouxe algum repertório aqui de conduta vedada pra gente, também reiterando o entendimento do TSE, que diz o seguinte, ó, que a mera utilização de bem público em propaganda eleitoral não configura a conduta vedada. O que acontece? Lá no artigo 73, inciso 1, né, 1 e 2, se a gente pode dizer assim, da Lei 9504, diz que, obviamente, né, os bens públicos e serviços públicos não podem ser utilizados em favor de uma candidatura. No entanto, o TSE faz um temperamento desse artigo, né, desse dispositivo. Nada impede que um candidato vá lá numa obra pública, diga que ele foi o responsável por aquilo, né? Então, a mera utilização dos bens não necessariamente configura a conduta vedada. Isso tem que ser contextualizado, tá? Principalmente essa conduta que eu falei para vocês, né? Um bem público de livre acesso, então nada impede que se faça lá uma propaganda tendo como um pano de fundo que não necessariamente configuraria ali a utilização do bem público propriamente dito, tá? Diferente se fosse uma utilização de um bem de forma privilegiada, por exemplo, a realização de propaganda no interior de hospitais públicos ou no interior de uma repartição pública cujo acesso, a despeito de ser público, acaba sendo um acesso privilegiado do gestor, aí tudo bem, tá? Mas nem toda utilização de um bem público necessariamente é uma conduta vedada, tá bom? Aqui partindo para o tema de excesso de doação e base de cálculo, tá? A gente vai ler, depois a gente vai explicar. O parâmetro para se calcular o limite das doações é o rendimento bruto do doador e não a sua capacidade financeira. O que acontece? Como regra geral, se pode doar até 10% do que recebeu no ano anterior, né? Então, por exemplo, as eleições de
2023, eu posso doar até 10% do que eu recebi em 2023. No entanto, o TSE entende que essa base de cálculo, né, eu tenho que calcular esses 10% do que eu recebi, né, do meu rendimento bruto em 2023, e não da minha capacidade financeira. Por exemplo, o que é muito comum, recebi no ano anterior, por exemplo, 500 mil reais. É muito comum, para eu conseguir aumentar a minha base de doação, dizer que além dos 500 mil reais que eu recebi, eu tenho um imóvel, né? Eu tenho uma aplicação financeira. O TSE entende que essa capacidade financeira aqui não integra a base de cálculo, e assim apenas os rendimentos, aquilo que eu auferi no ano anterior. Tá? Ainda dentro aqui do tema de excesso de doação, tá? A retificadora, ou seja, você declara lá seu imposto de renda, né? Se tiver alguma coisa errada, você corrige essa declaração e propõe uma nova declaração de imposto de renda. O nome disso é uma declaração retificadora. Então eu declarei que eu ganhei 300 mil reais e comprei 2 imóveis, depois eu lembrei que eu tinha comprado um terceiro imóvel, eu faço uma retificação para um terceiro imóvel. O que o TSE entende? Que a declaração dessa retificadora apresentada após o ajuizamento da representação e principalmente após o prazo de citação, não é capaz de interferir ali no plano eleitoral. Então, aquilo que a gente falou lá, né? Fulano ganhou 500 mil no ano anterior. Aí ele sofre uma representação porque ele doou acima dos 10%. Por exemplo, ele doou 70 mil reais. Depois ele vai e faz uma retificadora. Não, pensando bem, eu ganhei mesmo, foi 900 mil reais. O TSE entende, não. Essa retificadora pode ter efeitos lá para a Receita Federal. Mas aqui, para a nossa base de cálculo, a retificadora não tem efeito se ela não for realizada antes da propositura da representação, tá bom? Então é importante aí, porque essa retificadora tem efeitos lá na Receita Federal, mas não tem efeito aqui no âmbito eleitoral. Ainda dentro de conduta vedada, tá? Entendimento reafirmado também dizendo o seguinte, ó, que é desnecessária a prova da publicidade institucional. Uma das condutas vedadas é realizar publicidade institucional 3 meses antes das eleições. Então é desnecessária a prova da publicidade institucional que tenha sido veiculada com intuito eleitoreiro. Então, a mera publicidade institucional por si só já é uma conduta vedada e eu nem preciso demonstrar que aquilo ali tem uma conduta, né, um viés eleitoral. Certo? Enquetes e pesquisas, tá, pessoal? Muito cuidado aí, principalmente em rede social. Ó, a enquete, ela é proibida a partir do dia 16 de agosto. Tá? A enquete é aquela que não tem maiores complexidades de base científica. Você vai votar em quem? No fulano ou no ciclano? Pronto. Sem maiores complexidades de amostra, não é uma mera pergunta. Já a pesquisa não, ela tem todo um método científico, eu tenho que cuidar do meu plano amostral, né? As pesquisas elas devem ser registradas no TSE a partir do dia 1º de janeiro. Tá? O que o TSE entende? Que a veiculação de enquetes apresentada ao público sem o necessário esclarecimento de sua natureza, com dados próprios de pesquisas eleitorais, gera um efeito de pesquisa e assim devem ser tratadas. Ou seja, o TSE entende que, a despeito da enquete ser permitida a partir do dia, ser proibida, a partir do dia 16 de agosto, se ela for veiculada com característica de pesquisas, ela deve ser tratada como pesquisa, portanto, registrada, e, portanto, se não registrada, uma multa, tá? E uma multa pesadíssima, se eu não me engano, aí de 50 mil reais. Então, cuidado com as enquetes. Pode fazer enquete até o dia 15 de agosto, dia 16 já é proibido. No entanto, tem que ficar bem claro que isso é uma enquete e não uma pesquisa, tá? Outro entendimento aqui extenso, tá? Mas necessário, vou deixar aqui para você dar o print de repente. Mas o que quer dizer esse entendimento aqui? Eu tenho, por exemplo, o partido A, e ele vai e se funde com um B e forma o partido C. Só que em 2020, por exemplo, esse partido A aqui teve as contas julgadas como não prestada e o TSE ou o TRE determinou a devolução de, por exemplo, 20 mil reais, né, a título de suspensão de fundo partidário, que é uma das sanções a depender do que o partido realizar como conduta irregular. Então, o
TSE disse, olha, você vai ficar suspenso por tantos meses de receber fundo partidário, né, em razão daquele determinado cometimento de irregularidade. Só que quando o TSE, o TRE, o juiz eleitoral julgou essas contas, né, fez lá uma referência, esse partido A já tinha se fundido com o C. E agora, qual vai ser minha base de cálculo para eu poder limitar o repasse de fundo partidário para o partido A, já que ele não mais existe, né? Então, geralmente, as penalidades são assim, ó, 4 meses sem receber fundo partidário. Tá, só que como é que eu vou saber 4 meses? Porque agora eu tenho o partido A mais B, que formou o C, agora o partido C está turbinado, né? E o B não pode pagar o pato pelo que o A fez. O que o TSE entende? Que essa suspensão de 4 meses vai ser proporcional ao que o A recebeu do ano em que ele prestou aquelas contas que foi julgado como não prestado, tá bom? Então, o ano base de cálculo é o ano da prestação de contas a que ele teve as contas julgadas como não prestadas e, obviamente, né, depois dessa suspensão de 4 meses, vai ser proporcional em relação ao C, mas tendo como base de cálculo lá a época em que o A prestou contas. Tá bom? Tranquilo? Então, supondo-se, por exemplo, que o A recebeu naquele ano lá o tal dos 20 mil, né? Naquele ano. Aí o TSE, o TRE diz que ele tem que ficar 4 meses sem receber o repasse do fundo partidário. Então, 20 mil no ano, eu vou ver quanto isso deu a cada 4 meses, a cada mês, né? Vai dar ali mais ou menos a cada mês, vai dar ali uns por mês, esses 20 mil aí vai dar ali 1.800, mil e pouco, né? Vamos arredondar ali para 1.500, por exemplo. Então, daria ali 1.500 por mês a 1.600, eu vou arredondar para 1.500 por mês só para ficar fácil a nossa conta. Então, ele ficaria ali R$ 1.500 por mês sem receber. Então, eu vou descontar esses R$ 1.500 do C, não estou punindo o C, porque o A não mais existe, mas proporcional ao que o A foi penalizado naquela época. Certo, meus amigos? Tranquilo? Próximo entendimento, esse sim, né? Esse que é o mais polêmico que eu disse para vocês, que eu vou deixar por último. Então, antes eu vou falar aqui do assistente do presidente da Câmara, né? Então, o que acontece nesse caso aqui? Prefeito e vice foram cassados e o presidente da Câmara queria entrar como assistente nesse processo de cassação. O TSE entende que o presidente da Câmara, no exercício interino, né, em razão da cassação, não possui interesse jurídico, portanto, não pode ingressar como assistente simples, porque a sua assunção lá de titularidade é um mero interesse de fato e não um interesse jurídico propriamente dito. Tá bom? E por fim, aqui um entendimento mais polêmico, né? Entendimento bastante polêmico aqui, inclusive faço parte lá de um grupo de assessores do Brasil, e aí teve bastante discussão a respeito desse tema, porque o TSE entendeu o seguinte, ó, que as contas, eu vou ler o entendimento depois a gente sintetiza, as contas de campanha, e aí que fique claro, tá? As contas de campanha julgadas como não prestadas, não enseja de modo automático o dever de recolhimento dos recursos públicos recebidos diante da ausência de previsão. Isso para partidos políticos, tá? O que o TSE entendeu? Foi até um voto divergente do ministro Alexandre de Moraes. Que para prestação de contas de partido, há uma expressa determinação de devolução, né? Julguei as contas não prestadas, o partido não apresentou as contas, recebeu lá 1 milhão de fundo partidário e vai devolver, né? Se ele não prestou a conta, vai devolver. No entanto, a prestação de contas de eleições, se o partido recebeu um determinado valor do fundo partidário ou do fundo especial de financiamento de campanha e não prestou contas, o TSE entende que não tem previsão específica da devolução desse valor, né? O que para alguns aí seria um absurdo. Então eu recebo um recurso público e não presto conta e não vou devolver o valor porque não há previsão do recolhimento. O TSE entende que esse recolhimento é só quando eventualmente o partido for regularizar suas contas, tá? Entendimento aí bastante polêmico, né? Porque permite aí uma possibilidade, né? Acabar aviando uma possibilidade de o partido não prestar contas em eleições, porque aquelas contas anuais sim ele tem que devolver, mas a de eleições ele não é obrigado a devolver se tiver as contas julgadas como não prestada,
somente por ocasião de uma eventual regularização. Tá bom, meus amigos? Esses aí foram os julgados da nossa edição de número 57. Não se esqueça aí, por favor, de curtir, comentar e compartilhar, porque isso ajuda muito o canal. E claro, né, se quiser se aprofundar em direito eleitoral, links aqui na descrição, tanto para concurso quanto para a prática, para você baixar materiais de direito eleitoral, certo? Um forte abraço e até a próxima.